Bom dia a todos. Um prazer termos aqui. Vamos ver se a gente tem mais plateia a partir de daqui a pouco. Mas hoje a gente vai fazer uma sessão mais informativa, não vai demorar muito, são mais slides de passos de processo, né, de fluxo já estabelecido, de sistemas eletrônicos, um bastante conhecido, que é a Plataforma Brasil, outro que a gente utiliza há 2 anos e meio de uma forma fixa, quase 3 anos, na verdade, né, que é ligado à rede ABSE, e a gente vai botar uns pontos para falar sobre o fluxo de submissão de projetos na gerência de ensino, pesquisa e extensão, que envolve o setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica, que tem a sigla lá, Tecnológica em Saúde, SGPITS, e o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital, que é um órgão independente, ligado ao Ministério, né, da CONEP, da Comissão Nacional de Pesquisa em Seres Humanos, e que trabalha em parceria com o setor de gestão de pesquisa na avaliação dos projetos. Os dois, eles não se misturam. São grupos diferentes, né? Assim, coordenações diferentes, mas que têm que estar alinhados para que isso aconteça. Eu vou fazer a apresentação. Eu sou Adriana Latado, sou médica do hospital, estou na chefia do setor de gestão de pesquisa, sou professora da Faculdade de Medicina, também da UFBA. E eu vou falar do setor de gestão de pesquisa, o que é o sistema rede pesquisa e algumas das etapas do processo. E a estatística Lívia Oliveira vai falar pelo CEP, ela faz parte do CEP, e ela vai falar um pouquinho, pelo que eu vi, né, não assim detalhando o que a maioria já sabe sobre a Plataforma Brasil, mas talvez de alguns gargalos em relação à submissão à Plataforma Brasil, que é o Sistema Nacional de Submissão de Projetos para o sistema CEP-CONEP. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Acho que a gente gasta uns 40 minutos no máximo e perguntas para depois. Na plateia temos aqui a Glícia Gama, né, a enfermeira, doutora que trabalha lá no setor de pesquisa também e que faz muito a avaliação das execuibilidades e tem um monte de exemplo para dar aí, né, sobre a questão da submissão. Então, só mostrando um pouquinho como é que está organizada essa questão da gerência de ensino em relação ao eixo de pesquisa. Então, a gerência ela tem o setor de gestão de pesquisa que faz a avaliação de execuibilidade dos projetos. É a primeira etapa de submissão de projetos no UPS, UFBA, EBSE. Depois que passa por aqui, que temos a avaliação de execuibilidade, que significa documental, orçamentária principalmente, ele vai ter uma carta de aprovação de anuência da gerência e esta carta, junto com os documentos aprovados, serão submetidos ao CEP do UPS, que é um outro sistema eletrônico, que é a Plataforma Brasil. Tá? Esse é o fluxo. Todos os processos iniciais, os projetos iniciais, eles têm essa maneira de ser submetida. Só falando um pouquinho do CEP, não do CEP, mas de coisas que envolvem o CEP, emendas, notificações, relatórios não passam por nós. Tá? Aqui são os projetos na sua submissão original. Seja o projeto apenas no UPS, seja o UPS sendo o proponente e tendo um centro coparticipante, ou sendo o UPS proponente e sendo centro participante de estudo multicêntrico. Existem algumas tipos, eu vou chamar tipos adiante, de projetos diferentes, onde o UPS pode participar. Mas outras submissões para o CEP, emendas, notificações, relatórios, não passam por nós. Então, é só o projeto na sua forma inicial. O SGPITS da GEP avalia a execuibilidade dos projetos, como já foi dito, e o sistema para que isso seja feito, e, portanto, o pesquisador deve submeter, é o sistema Rede Pesquisa. No sistema Rede Pesquisa, e, portanto, o SGPITS avalia, todos os projetos de pesquisa devem estar. Isso é obrigatório. Toda a rede ABSE submete seu projeto na rede pesquisa, independente de envolver ser humano ou não. A gente tem projetos operacionais, internos e multicêntricos, que não vão para o CEP, mas a gente tem um fluxo estabelecido dentro do rede e que documentação já aprovada, validada, deve ser utilizada para esses projetos. Não avalia o SGPITS termos éticos, TCLE, assentimento para menores, dispensa de TCLE. Mas, isso quem vai fazer é o CEP. Mas o termo ético deve estar no Rede Pesquisa, certo? Porque a documentação que vai para a Plataforma Brasil deve ser incluída lá. E o que é esse sistema Rede Pesquisa? É um sistema ligado ao gov.br. Quem não tem credenciamento é importante pedir. Quem pode pedir credenciamento, deixa eu falar logo,
todos os funcionários do hospital, de qualquer graduação e nível médio, e profissionais docentes em geral da UFBA, que tenham, dentro da UFBA, que tenham atividade acadêmica no hospital. Quem mais pode pedir credenciamento? Funcionários da rede ABSER. Qualquer um dos 42 agora profissionais da rede ABSER podem pedir credenciamento aqui. Um profissional externo de uma universidade pública pode pedir credenciamento aqui? Pode, a gente não tem essa regra da ABSER, mas quem não tem atividade acadêmica no hospital não pode ser pesquisador principal aqui. Esse é o ponto. Então, quando a gente aprova o credenciamento de pessoas ligadas a escolas, ligadas a instituições de ensino fora da UFBA, públicas, que são aquelas com quem a gente tem um convênio guarda-chuva, a gente sinaliza que não pode ser o pesquisador principal. O pesquisador principal tem que estar ligado à instituição. Você ia perguntar? Pode se credenciar, deve, inclusive. Qual é o período que o residente, ele vai ficar com o credenciamento lá, mas qual é o período que ele pode participar de pesquisa no hospital, enquanto ele é residente? Porque aí já é um outro tema, e não está nem escrito, mas essa pergunta é interessante. Pessoas que estiveram no hospital e não estão mais vinculadas, por questões que não são éticas no sentido da pesquisa do ser humano, porque ele pode participar fora daqui, no mesmo projeto, que também é tocado aqui, não pode ter atividades da pesquisa aqui porque não tem vinculação oficial. Aí é uma questão da lei do estágio, de 2008 e 2009. É determinado, inclusive com parecer da Procuradoria, que salvo exceções extremas, profissionais que não atuam no UPS e não têm atuação em instituição vinculada ao UPS ou conveniada, as conveniadas são todas as de ensino públicas, tá? Não tem nenhuma privada conveniada, não pode atuar aqui, porque pode virar estágio não remunerado. Fácil, fácil. E aí a instituição fica exposta, né? Pode falar. Tem isso também. Isso. Pronto, isso. Não pode ser, enquanto tiver aqui o pesquisador principal, o orientador é que é, mas quando acabar a residência, porque já aconteceu, aí não pode mais coletar dado aqui. E é uma questão de lei trabalhista, tá certo? Não tem a ver com a parte de pesquisa. Então, rede pesquisa, ele está exposto aqui, é um site, uma plataforma ligada a gov.br, e para você entrar a primeira vez, e o site, né, o endereço eletrônico é esse, você tem que entrar com sua senha do Gov, né? Login e senha do Gov, CPF e a senha estabelecida. Tem um manual do usuário, que é o manual do pesquisador, que a EBC atualizou há 2 anos, que a gente tem no site do UPS. Depois eu vou mostrar. O UPS EBC, se você for lá na internet, você está com todos os documentos. Tudo que eu vou falar aqui está lá. Em algum ponto do setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica você vai encontrar. E esse manual, que está disponível lá, ele ensina todo o passo a passo para o credenciamento no Rede Pesquisa e submissão de projetos. E como alimentar a sua pesquisa depois que ela está aprovada no CEP, com os documentos que o Rede Pesquisa pede. Tá certo? Então, esse manual esclarece, eu vou trazer alguns pontos dele. Espera aí que eu estou... Pronto. Esse é o endereço eletrônico do site do hospital, né, da internet, UPS EBSER, onde você vai chegar até esse ponto, submissão de projetos, rede pesquisa. É isso que vocês vão ver lá, quando eu disse que o manual está lá. Vai chegar nessa página e vai ter o manual do pesquisador. Clica lá, aparece o manual com todo o passo a passo. E o que é que o passo a passo fala? Para as pessoas que podem se credenciar como pesquisadores no hospital, estudantes de graduação da UFBA, residentes, pós-graduando das pós-graduações da UFBA, funcionários do hospital, docentes da UFBA, docentes ou profissionais de instituições conveniadas, eles vão primeiro pedir, depois do acesso ao GOV, e aí é essa etapa, eles vão entrar, vai aparecer para o primeiro usuário, primeira vez, apenas a opção de credenciamento. Primeiro ele tem que completar esse formulário. Esse é um formulário, que aqui vocês não vão ver, desculpa, mas eu não consegui pegá-lo, porque para mim ele não aparece mais, porque o meu já está preenchido, mas ele originalmente tem alguns dados pré-preenchidos que são do gov.br, mas o pesquisador tem que colocar o CID, endereço do Lattes, sua formação acadêmica. Por que tem que ter isso? Porque veio o formulário da sede, veio de Brasília, porque está fazendo uma lista, uma compilação de pesquisadores dos hospitais universitários.
com promessas que não vieram ainda, mas a gente quer acreditar que, de inclusive reunir profissionais afins para, por exemplo, fomento de pesquisa multicêntrica dentro da rede. Esse é o argumento que eu acho que é mais atrativo para quem, além de querer fazer pesquisa, completar direitinho o formulário. Se esse formulário não estiver todo completo, aí vai ser solicitado que faça o ajuste. Dentro do sistema, a gente avalia, pede para consertar o que está errado, e aí tem vários erros, até o ORCID do pesquisador, ele põe errado. Aí a gente vai lá, pergunta e até às vezes indica qual é o ORCID dele. Então tem várias questões. E depois se aprova o credenciamento. Quando esse credenciamento é aprovado, aliás, antes disso, o pesquisador, depois que preenche tudo direitinho lá no cadastro, preencheu do jeito que ele conseguiu e completou, vai aparecer para ele a opção também de escolha do HU que ele quer se credenciar. Para o pesquisador, vai aparecer todos os 42. Ele pode, como eu falei, a Rede Absces se credencia em qualquer hospital universitário da rede, ele pode pedir para aqui, ele pode pedir para o Ceará, ele pode pedir para a Universidade Federal Fluminense, mas você escolhe e envia. Quando você envia, vai cair na JEP daquele hospital. E esses dados vão ser avaliados para ver a aprovação. Quando o credenciamento é aprovado, aí eu botei o meu aqui, só para vocês verem, vai aparecer essa segunda célula aqui, novo projeto. Essa não aparece, nem essa. Aqui é porque eu tenho um projeto ainda que foi aprovado ou não pelo CEP e vai para a minha pesquisa os projetos aprovados pelo CEP. Quem está aprovado pelo CEP vai ficar sempre aqui, mas permanece aqui, tá certo? E novo projeto é o que vai aparecer para o novo pesquisador. Por que continua aparecendo o credenciamento? Porque eu me credenciei no UPS e no Ceará, por engano, não vou mentir. Já caiu lá, eu acho que eu cliquei lá, né? Mas aparecem os outros 40 hospitais se eu quiser me credenciar. Eu posso pedir credenciamento. Então, no novo projeto, o pesquisador clica e vai aparecer para ele essa tela. É uma mini plataforma Brasil, tá certo? Mas é bem... Depois que a gente usa e se acostuma que tem que usar ela, é bem simples, tá bom? Então, eu tenho essas abas daqui. Eu tenho a aba de detalhamento do projeto, que tem informações relativas à instituição proponente, tem relação a ser humano, palavras-chave, não deu para pegar tudo, senão vocês não iam ler, tá? Depois que você completa, você não passa para a aba seguinte sem completar essa. Por isso eu não consegui fazer aqui, a não ser que eu trouxesse dados de projeto sigiloso, aí eu não ia trazer. Mas a partir daqui eu já peguei do manual. Aí o detalhamento um pouquinho mais completo. Depois que você completa e passa adiante, vem as características do projeto, tipo de dado, aqui é primário e secundário, área do conhecimento, que é igual a da Anvisa, abordagem da pesquisa, se é quantitativa, qualitativa ou qualiquante, aí você preenche. Importante aqui, gente, aqui tem uma pergunta se o estudo é multicêntrico ou não. Se você responde não, ok. Se responde sim, vai perguntar quem é o centro coordenador, certo? Você vai dizer se é você. E depois, esse campo não aparece as instituições participantes não, né? Só aparece na coparticipação. E aí, conforme as regras da submissão de estudo multicêntrico, e elas existem, você vai, não aqui, mas anexar um documento da lista de centros participantes. Quando é estudo com coparticipação, e você digita o não, ok, o sim, vai aparecer quais são as instituições coparticipantes, que serão as mesmas que serão colocadas na plataforma Brasil. Certo? Isso aqui é importante porque vai se ter uma lista depois para relatório, mas para nós que estamos avaliando, para saber, inclusive, como a submissão do projeto vai tramitar. Estudo multicêntrico tramita de um jeito, coparticipação tramita de outro. Tá? Informações financeiras, aqui é um resumo de capital, custeio e bolsa e o total. Você vai colocar a fonte do financiamento, se é público-privado, se é público nacional ou internacional, privado nacional, internacional ou financiamento próprio, e se tiver instituição de fomento, qual é a instituição? Tem que ter um documento, ainda que você faça uma súmula aqui, um documento detalhado de orçamento anexado, igual a gente faz na plataforma Brasil também, tá? Com a discriminação dos itens unitário e total. Da mesma forma, o cronograma. O cronograma, ele tem o período do projeto, se vai ter coleta no HUF, na imensa maioria das vezes vai ter, né? Aí coloca o período de coleta, que é aquela etapa de coleta de dados que está no cronograma documento, que vai ter que ser anexado aqui. Documento pode ser Word, PDF, Excel, né? Acho que qualquer extensão não tem problema não. E tem um item aqui que foi acrescentado depois, que é o local de coleta no HU.
Aí, você vai botar aqui o que está descrito na metodologia do projeto. Vai usar o ambulatório de cardiologia, enfermaria de cardiologia, vai usar o SAMI, se ainda alguém quiser fazer consulta prontuário físico, para pedir a coleta de dados. Então, essa discriminação tem que ser feita. Salva o arquivo e depois passa para a próxima página, que é a página de anexar os documentos outros. O projeto principal está aqui em cima. Tá? Esse está anexado. E os outros arquivos. Que outros arquivos são esses? Eu vou apresentar aqui os obrigatórios para todos. Tem outros documentos que podem ser necessários se eu estiver diante de uma coparticipação ou diante de um estudo multicêntrico, onde o hospital é proponente ou onde o hospital é apenas um centro participante. Então, esses são os documentos obrigatórios para todos, para estar no Rede Pesquisa, tá? Então, o projeto de pesquisa completo, a execuibilidade vai olhar muito a metodologia para ver onde vai acontecer no hospital e o orçamento, principalmente isso, para ver se precisa, enfim, para ver se está tudo ok, se vai ter instituição interveniente, se foi feito contato. No hospital, todo o projeto com fundação, instituição interveniente, que é a fundação de apoio, e a nossa autorizada é só a FAPEX, por enquanto, ele quase que obrigatoriamente, ele passa pela unidade de pesquisa clínica, né, que agora é o GPESC, que é o NECBA, tá? Porque tem toda uma estrutura para fazer a coordenação dos projetos e a tramitação, tanto regulatória, mas se o pesquisador quiser fazer só, que é isso que eu estou explicando, não tem problema, mas a tramitação contratual também. Mas a maioria dos projetos não é com financiamento. Então, a gente vai tratar mais do Rede e da Plataforma Brasil mesmo. Então, projeto completo, cronograma, orçamento, termo de compromisso de uso de dados, não precisa criar, tem um modelo, está lá no site do UPS, na hora que entra em submissão e comitê de ética, o modelo está lá atualizado. Termo ético, equipe de pesquisa também tem um modelo, né, tem que discriminar as funções das pessoas na pesquisa, como eu dei o exemplo. Tem profissional que pode participar da pesquisa, mas ele não pode coletar dado aqui. Ele vai estar nesse documento equipe? Vai. E lá tem um campo para você dizer o que é que ele vai fazer. E discriminar que não pode, e a gente tem que cuidar dessa informação estar correta. O termo ético, chegou Carol com sua galera. Boa. O termo ético, que já falei, o SGPITS não avalia, né, a não ser uma situação muito esdrúxula. Por exemplo, o participante de pesquisa envolve pessoas menor de idade, tá? Que não são de 18 anos para cima. Aí o pesquisador não coloca o assentimento, coloca só o TCLE, ele tem um recrutamento misto. A gente vai sinalizar. Veja, vai precisar do assentimento e do TCLE do responsável, porque esse é um projeto que envolve menores de 18 anos também. A gente sinaliza, porque vai tomar 1-0 no CEP. Não é a gente que vai olhar isso, mas é uma situação onde a gente não fica calada, não, tá? Mas o conteúdo a gente não olha, não. Outros documentos que serão necessários em projetos, geralmente, com mais de um centro participante, sendo o UPS, coordenador ou não, como eu já falei aqui, multicêntrico, coparticipação, a gente não deixa exposto, na maioria das vezes, para acesso, porque ele tem uma indicação de ser feito. Então, vou dar um exemplo. Um projeto multicêntrico, quando o UPS é centro participante, não é coordenador, é a situação mais comum dos multicêntricos submetidos aqui. Existe, na resolução 466, um documento chamado Declaração de Aplicação Similar de Protocolo. Tem que estar lá, porque o pesquisador daqui tem que dizer, olha, eu estou atrelado à Universidade do Ceará, eu estou com o Ceará na cabeça, sou do exemplo do Ceará, né? Acho que eu mandei para lá. Estou atrelado lá ao Centro de Pesquisa do Ceará, mas eu garanto, é um projeto geralmente financiado, alguns não, são registros, né, de sociedades de especialidade. Mas, às vezes, muitas vezes é financiado, ele vai dizer assim, eu vou aplicar o mesmo protocolo que está lá. O título é igual, eu vou cumprir o mesmo protocolo e o financiador é o mesmo. Aí o PI daqui vai e assina. Esse é um documento obrigatório. Então, quando é multicêntrico nesse cenário, a gente avalia no SGPIT e dá o parecer, o relatório de ajuste para o pesquisador principal, de que ele precisa providenciar. Tem modelo, a gente manda por e-mail, infelizmente o Rede não nos permite, módulo gestão, fazer upload de documento. A gente não pode fazer, só o pesquisador pode. Aí a gente manda por e-mail e sinaliza que está descrito no relatório e tal. Então, tem alguns outros documentos que a gente disponibiliza avaliando a natureza do projeto. Isso aqui é importante, viu? As assinaturas devem ser originais em tintas ou com certificação eletrônica. Tem cada vez menos, mas ainda tem. Não são aceitas assinaturas copiadas, escaneadas. Já teve 2 casos, eu gosto de citar, porque foram os 2 comigo,
de 2 submissões, onde a professora colega nossa, ela não sabia, não era equívoco, o pós-graduando que estava com ela ia submeter, mas não tinha acabado a discussão e estava uma submissão desarrumada para uma pesquisadora que submete sempre. Isso ainda era por e-mail. E aí eu fiz contato com ela, conheço muito e tal. Ela, não estou sabendo que submeteu, não assinei nada. Eu digo, mas está lá, sua assinatura colada. Né? Até para falar com jeitinho, porque às vezes pega mal, né? Você está falando, assina lá. Não, desconsidere a submissão e eu vou conversar com a pessoa. Depois de 1 mês, 2, veio a submissão correta. Mas veja, está assinado lá e ela desconhecia, relato dela para mim, ao telefone, desconhecia que o pós-graduando tinha feito. E tem um outro exemplo também de negativa de reconhecimento. Então, aí não tem nem o que discutir, é assinatura válida, original, ou certificação eletrônica. No Gov, todo mundo faz isso com muita facilidade hoje, né? Então, não tem nem como dificultar. Aí eu coloquei aqui os tipos de projeto de pesquisa, porque isso é interessante. Interessante não, é necessário pontuar mais uma vez. Ele pode ser o UPS como centro proponente ou centro coparticipante e pode ser unicêntrico ou com mais de um centro de pesquisa, que são essas condições. Por que eu reafirmo isso? Porque a forma de submissão no REDE, ela é a mesma. No CEP, não. Tá? O projeto com coparticipação, ele entra pelo REDE, mesmo na avaliação preliminar. Se eu não sou o centro coordenador, eu sou um centro coparticipante, o coordenador está tramitando lá o projeto dele e precisa da autorização do hospital para que o CEP de lá prossiga aceitando a coparticipação do UPS. O UPS ainda não viu o projeto como o centro coordenador vai aprovar, mas o UPS precisa ver nessa fase de lá para dizer assim, olha, preliminarmente pode fazer e depois que vocês aprovarem a gente vai avaliar finalmente. Como é que submete no REDE? A mesma coisa. Multicêntrico, a mesma coisa. O UP sendo, muda a tramitação na plataforma, porque cada centro coloca o seu projeto. Eu não vou entrar em detalhe, eu vou esperar perguntar, mas o multicêntrico, para chegar para nós, no REDE, tem que estar aprovado já no centro coordenador. E quem replica para o pesquisador, Paulo já deve ter tido, é o centro coordenador, é o PI do centro coordenador, que manda para os PIs dos centros participantes o bloco de documentos que ele vai colocar. E quem faz tudo é o representante, o pesquisador principal de cada centro. Na coparticipação, só tem uma entrada na Plataforma Brasil, que é do centro coordenador. Tá? São detalhes muitos, vocês não vão lembrar disso, mas é só para dizer que tramitam diferente na Plataforma Brasil. Mas para nós é a mesma coisa. Tem que entrar no Rede Pesquisa do mesmo jeito. Tá? Se vai providenciar todos os documentos agora, ou vai deixar na avaliação oficial, a gente orienta. O que é importante é que o pesquisador saiba disso. O UPS tem que ter rede pesquisa para submissão como primeiro passo de qualquer coisa, que esse é o sistema de submissão. Aí a gente submete, está aqui, tem ajuste ou não. Quando tudo tiver ajustado, vai então ser emitida uma carta de anuência da gerência, que é o que o pesquisador tem que se lembrar, eu mesmo me esqueço, de anexar, já tomei parecer, como é? Dependência do CEP, porque a carta de anuência da gerência não estava lá. Além dos documentos na Plataforma Brasil, que a gente vai colocar, que são aqueles ok ou ajustados pedidos aqui, mais o termo ético sempre, que é o que o CEP vai avaliar, associado à anuência da JEP. Aí a gente põe tudo na Plataforma Brasil e depois vai gerar a folha de rosto. Toda essa carta da JEP, peço que leiam, porque está escrito lá qual é o CNPJ a selecionar na Plataforma Brasil do UPS, porque tem problema. Eu vou deixar para a representante do CEP falar. Por exemplo, existe dizendo como é que você deve mandar a folha de rosto para o SGPIT, pegar a assinatura do superintendente, o e-mail do SGPIT. A gente vê que muita gente recebe, dá ok, mas não lê não, porque faz diferente. Então acaba que é um texto detalhado, eu sei que às vezes é chato, mas tem que ler. Senão, vai ter retrabalho, né? Então, aí, depois que vocês submetem, gera a folha de rosto, o PI assina, manda para nós, a gente pega a assinatura do superintendente, devolve para o PI e para o grupo, e depois finaliza e manda para o CEP, tá? Então, o passo a passo, ele é muito bem definido, e ele é todo explicado. Ou nos relatórios do Rede Pesquisa, que o setor de pesquisa emite, como pendência, explicando o que falta, que documento falta, que documento você tem que providenciar, e como a gente não consegue pôr no Rede o modelo, a gente manda por e-mail, e depois que tem a carta de anuência da JEP, toda a explicação do passo a passo seguinte, até o pesquisador ter tudo em sua mão e enviar para o CEP
finalmente o documento. A maior diferença de 6 anos para cá e 2 anos e meio, um pouco mais, do Rede Pesquisa, que foi com a chegada do setor de pesquisa, é que o CEP ficou mais rápido, porque ele avalia só o termo ético. Então, assim, isso existem indicadores mostrando o tempo é muito menor do que acontecia antes. Tá certo? Deixa eu ver se eu acabei, Livinha. Pronto, e aqui está o endereço do UPS-EBSER, setor de pesquisa, submissão de projetos e comitê de ética, onde estão todos os documentos, os que eu citei e mais algumas cartas circulares para relato de caso, modelo de TCLE para relato de caso, modelo de assentimento aqui não tem, porque assentimento é uma coisa meio particular, acho que Lívia vai tocar nesse assunto, né? Modelo de dispensa de TCLE, ou seja, para ajudar. E antes disso, antes de entrar no CEP, lembrem que na submissão de projetos tem um manual do pesquisador para servir de orientação, tá certo? É isso aí, gente. Deixa eu passar para a Lívia Brito Oliveira, vai continuar aí falando pelo CEP, e depois a gente abre para perguntas. Bom dia, gente. Eu sou Lívia Brito, estou como vice-coordenadora do CEP. O coordenador é Natanael. Atualmente a gente conta com 11 relatores, né, para fazer as análises das pesquisas que ocorrem aqui no UPS. Né? Se a pesquisa ocorrer no UPS, obrigatoriamente tem que passar pelo CEP-UPS. Se não tiver passado pelo CEP-UPS, está de forma irregular acontecendo a pesquisa. A gente avalia também quando o pesquisador, embora vá fazer a pesquisa fora, mas tem vínculo com o UPS, então o UPS vai ser o CEP proponente, então também nós avaliamos, e quando a CONEP resolve mandar umas pesquisas para a gente, às vezes até sem pé na cabeça, mas manda. Nós temos, como eu disse, nós temos 2 reuniões por mês, e essas reuniões têm dado conta, porque nós temos um tempo de emissão de parecer final, inicial, primeiro parecer, inferior aos 30 dias, que é determinado pela 466, que é a resolução que rege, né, as análises ao funcionamento do CEP, do sistema CEP-CONEP. E, então, as pendências que acontecem, e o tempo para aprovação de pesquisa, demora mais por culpa do pesquisador que necessariamente pelo CEP. Então, eu trouxe aqui algumas pendências mais comuns para poder ajudar e tentar diminuir esse prazo. Porque a gente escuta muito. Chega lá dizendo, o CEP demora. Não é o CEP que demora, não, tá? Nosso tempo tá bem abaixo dos 30 dias. Então, a primeira pendência que acontece antes mesmo de chegar na Plataforma Brasil, que é justamente o que a Adriana falou, que é referente ao CNPJ. Então, a gente tem aqui, onde tem instituição proponente, onde está aqui indicado em vermelho, aqui onde consta o cadastro do UPS. Aconteceu alguma coisa em algum momento que foi cadastrado na Plataforma Brasil um complexo UPS. Só que esse complexo UPS não tem CNPJ. Ele não tem cadastro lá na Receita Federal e a Plataforma Brasil ela tem um vínculo com a Receita Federal. Então, se não tem o CNPJ, se você buscar pelo nome, quando você for fazer o cadastro na Plataforma Brasil, se você buscar pelo nome UPS, complexo UPS, aparece. A primeira coisa que aparece é esse cadastro que não tem CNPJ. E o que é que acontece quando você coloca isso e manda para o CEP? Ele vai para um CEP além limbo, que escolhe qual é o CEP que vai receber e não passa por nós, certo? E aí a gente tem dor de cabeça, porque vai precisar fazer emenda, para fazer modificações, para poder colocar o CEP certo. Então, quando vocês forem fazer cadastro, busquem pelo CNPJ, que é esse que está aqui, 15.180.714, 2000 ao contrário, -87. Toda vez que vocês forem cadastrar, seja projeto original, seja você for informar para o centro proponente o cadastro do UPS, informe pelo CNPJ. Nunca busquem pelo nome, porque vai dar problema, certo? Outro detalhe ali, ó, vocês podem ver que... Onde é, Adri? A luzinha? Adriana? Vai seguir? Aqui a gente tem, ó, o nome, tá vendo? Coloquei o nome de Adriana e de Glícia.
todos os nomes que estiverem no documento equipe têm que ser cadastrados aqui. Isso é motivo de pendência. Se na equipe tiver uma lista e todos esses pesquisadores não estiverem aqui, cadastrados na Plataforma Brasil, inseridos na pesquisa, vai dar pendência. Então, essas aqui são as primeiras pendências, mesmo antes de chegar na Plataforma Brasil. Depois que vocês colocam os projetos na Plataforma Brasil, o CEP, né, a Adriana, que é a secretária do CEP, ela tem 10 dias para avaliar aquela documentação que foi colocada e passar para um relator. Aqui, como indico, ó, pendência documental. Isso aqui é um projeto que eu deixo justamente para dar aula para os meninos da residência multi. Então, aqui, ó, pendência documental. Quando é que acontece isso? Normalmente, quando o pesquisador não coloca na Plataforma Brasil os mesmos documentos que foram colocados no Rede Pesquisa. O CEP e o SGPIT, Setor de Pesquisa, são independentes, mas nós trabalhamos em sincronia. Então, quando o setor de pesquisa aprova aqueles documentos daquela forma, coloquem na plataforma do mesmo jeito. Mas a carta de anuência que é fornecida pelo setor de pesquisa. Por quê? Porque é lá na carta de setor de pesquisa que diz que tem quais são os setores que aprovaram, né, que deram a anuência para que ocorra a pesquisa. Então, a gente precisa ter essa carta lá para ter ciência de que os setores sabem que está acontecendo essa pesquisa. Então, essa aqui é uma pendência muito comum mesmo, não chega nem no relator, porque tem pendência documental, vai pedir para fazer essa correção. Tá? Outra pendência muito comum é riscos e benefícios, mais riscos. Benefícios não acontece tanto, mas riscos acontecem com uma certa frequência. Não há riscos, não existe pesquisa sem riscos. Mesmo a resolução 466, ela fala, toda pesquisa envolve riscos. Ainda que seja só pesquisa de prontuário, a quebra de sigilo é um risco envolvido. Então, tem o risco mínimo, mas tem. E aí, se vocês colocam não há riscos, manda para o CEP, aí chega para o relator. Né? O relator avalia e vai te dar pendência. Qual é a pendência? O pesquisador informou que não tem riscos, precisa fazer a modificação. Aí o que é que vocês fazem? O que é que o pesquisador faz? Ele muda lá, porque esses riscos têm que estar citados na Plataforma Brasil, tem que estar citado na pesquisa, na brochura do projeto, e tem que estar citado no TCLE, se houver, né, um TCLE para ser aplicado. Muda às vezes muda no projeto, esquece de mudar no TCLE, ou muda no projeto, muda no TCLE e não muda aqui, ó, que é justamente essa parte que é o cadastro na Plataforma Brasil. Quando vocês colocam um projeto na Plataforma Brasil, ele pede para você fazer o cadastro completo. Então, toda vez que voltar para vocês, que o CEP der uma pendência e pedir para vocês alterarem, vocês têm que alterar também no cadastro da Plataforma Brasil. Quando vocês cadastram, aparece para a gente um documento que se chama Informações Básicas, é gerado automaticamente. E nas Informações Básicas, o relator vai olhar também. Ele olha o projeto e olha Informações Básicas, porque a Informação Básica é um resumo do projeto que vocês colocaram na Plataforma Brasil. Então, mudou, qualquer coisa que for modificada, seja risco, seja benefício, seja metodologia, seja o que for que vocês mudem, mudou aqui, mudou no projeto, muda aqui também, que é na Plataforma Brasil. Certo? Então, quando houver a mudança, vocês colocam para que fique tudo alinhado. Tudo tem que ser igual, da mesma forma. Aqui está o cronograma. É outro erro comum de acontecer. Lá na 466 exige que o cronograma seja informado em todas as suas etapas. Então, vocês não coloquem coleta e só isso, porque vai dar pendência também. Certo? Então, novamente, o cronograma que estiver no corpo do projeto de vocês, na brochura, tem que estar igual, da mesma forma, na Plataforma Brasil. Então, aqui vocês têm que colocar todas as fases. Aqui outro, custeio. Zero. Não existe custeio zero. Nem que vocês botem a internet que vocês gastaram. Mas vocês têm que colocar algum custo, porque também pela 466 não existe pesquisa sem custos.
Mudou também na plataforma, mudou no documento e coloca os dois iguaizinhos para não dar pendência no CEP, tá? E o rei das pendências, aquele que é 95% das pendências no CEP, termos éticos. O primeiro, o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a pendência, ele apresenta a pendência porque vocês que são da área da saúde, vocês acham que todo mundo entende os termos doidos de vocês. E não é bem assim, eu sou estatística. Às vezes, Glícia está conversando com a Adriana, eu peço para elas apertarem a tecla SAP, porque eu não entendo nada do que elas estão conversando. Então, o termo de consentimento, ele precisa estar escrito de forma que a pessoa que vai ler, o participante, entenda. Se vocês vão aplicar o TCLE para um grupo de colegas, médicos, enfermeiros, físio, fono, e eles, ótimo, pode escrever no seu termo técnico que ninguém vai reclamar. Mas se vocês vão aplicar em um paciente, eles precisam entender o que está escrito. Eles precisam entender. Então, a linguagem tem que ser simples. A linguagem tem que ser adequada àquele que vai fazer a leitura. Certo? A 466, ela tem uma lista de exigências. Não é o relator que é chato, não, gente. É porque tem uma lista de... A gente tem checklist para poder ver se o TCLE está certinho. Então, aquelas exigências que estão ali, é porque o CEP, é a CONEP que pede, não é a gente não. Então, a gente tem um modelo, lá onde a Adriana mostrou para vocês, tem um modelo do CEP. Usem, facilita demais a nossa vida de relator, facilita a vida vocês de pesquisador, então usem, porque tem várias exigências. E principalmente quando é multicêntrico, ou vem com a participação, tem um erro comum que é não colocar os contatos do CEP. Deixa o contato de lá do centro proponente e esquece de colocar o contato do CEP daqui. Então, isso tem que ser inserido. O que mais, se eu lembrar? Normalmente, o que mais tem são esses mesmos. A questão da linguagem... Oi? O risco eu falei antes, os riscos a questão de dizer que não tem riscos, os riscos têm que ser detalhados, o método tem que estar bem descrito, né, para ele entender. O TCLE, entendam que é um documento que você vai estar falando para a pessoa, explicando o que vai acontecer na sua pesquisa. Então, aquilo ali tem que estar muito claro. Ele tem que ler e entender. Claro que ele pode dizer, não, essa parte aqui, uma parte ou outra, eu não entendi, você pode me explicar melhor. Mas a ideia é que o TCLE seja, por si só, suficiente para que o participante entenda o que está acontecendo, o que vai acontecer com ele na pesquisa. Dispensa de TCLE. Gente, você utilizar só o prontuário não é motivo para dispensa de TCLE, tá? Isso é a própria CONEP. A CONEP fez uma carta circular só para isso, para dizer que o uso de prontuário não é motivo por si só para dispensa de TCLE, que a gente recebe demais. Dispensa de TCLE. Já tem um termo até pronto. Alguém fez aí, e esse termo vem, o estudo é retrospectivo, não havendo contato com o participante, e haverá só a consulta prontuário. O prontuário é do paciente. O hospital apenas guarda isso, mas o prontuário é do paciente. Se vocês vão utilizar o prontuário e ainda tem contato com o participante, se ele ainda é acompanhado no hospital, é necessário aplicar o TCLE, certo? Quando é que vai dispensar? Quando você não vai ter contato. Se você não tem um acompanhamento, se ele não vem aqui. Então, digamos que ele fez uma cirurgia e não vai ter mais acompanhamento. Faz a cirurgia e depois não volta mais, perdeu o acompanhamento desse participante, ele não vem mais no UPS. Ok, então justifiquem e digam isso. Peço dispensa de TCLE porque não há mais acompanhamento desse participante e, por essa razão, vai dificultar a realização da pesquisa. Mas usar como justificativa, por ser consulta de prontuário, não vai passar no CEP, tá? E termo de assentimento. Termo de assentimento, o que as pessoas costumam fazer?
pega o TCLE e escreve em cima termo de assentimento. Não existe isso, não existe essa situação. Pensem que é uma criança, né, que vai atender normalmente de 8 a 17 anos, o assentimento ele tem que ser adequado. Então, se você vai aplicar em crianças de 8 a 10 anos, a forma de escrever é uma. Já se vocês vão aplicar a pessoas de 16 a 17 anos, a forma de escrever é outra. Você não vai escrever como você escreve para uma criança de 8 e 10 anos. É até mais simples quando são 16 a 15, 17 anos, porque eles já têm um entendimento maior. Mas o de criança, olha, é cada absurdo que a gente pega nos assentimentos escritos, palavras que nem eu entendo. Tem umas 2 semanas que eu peguei um que nem eu entendi o assentimento e estava lá como termo de assentimento. Certo? Então, eu quando comecei no CEP, minha filhada tinha, acho que 8 anos, eu lia para ela. Entendeu? Se ela entendia, eu estava tranquila. Então, façam isso, pensem, se vocês tiverem crianças, leiam para elas, se elas conseguirem entender, tá beleza. Se elas não conseguirem entender, tem algo esquisito na história e vocês precisam adaptar, certo? Pensem sempre, quando vocês forem fazer um TCLE, quando vocês forem aplicar uma pesquisa, quando vocês forem fazer termo de assentimento, pensem que é um parente de vocês. Pensem que seria o parente de vocês participando daquela pesquisa. Como é que vocês gostariam que a pessoa se dirigisse a ele? De qualquer forma, de qualquer jeito, escrevendo de forma complicada para ele atender? Pensem nisso na hora que for fazer, que facilita bastante a vida. É só para menores de 18 anos. Então, é para você explicar à criança. Isso. Os dois são necessários aplicar. Tanto o termo de aplicação do termo de assentimento não dispensa o termo de consentimento. Os dois têm que ser aplicados juntos, mas quando é menor que 18, o assentimento é obrigatório. Aí, diga. A ideia do termo de assentimento é esclarecer ao menor, esquecer a criança, o que vai acontecer com ele, para que não fique com a impressão de que ele está fazendo aquilo de forma obrigatória. A criança tem... Eu trouxe aqui até um termo de assentimento, obviamente, com a aprovação da pessoa. Foi uma residente aqui de Fono que aplicou, ela fez esse termo de assentimento. E aí tem todas as informações, mas de forma bem tranquila para a criança ler. Então, vocês podem perceber que não precisa ser um texto, né? Não precisa ser aquela coisa chata. Ela pode ser usada de uma forma tranquila e para fácil entendimento da criança. Infelizmente, não. A 466 ela não define a idade mínima. Ela fala... Aí dispensa por questões lógicas, né? Tem um TCLE, isso, exatamente. Aqui no CEP-UPS a gente definiu que a partir de 8 anos, menos de 7 anos a gente... Mas foi isso, mas é uma definição nossa. Isso, na 466 eles não dão idade mínima, eles falam menores de 18 anos, mas contam com o bom senso dos relatores. É isso, gente. Se tiverem dúvidas... a gente está ali no primeiro andar. A gente fica ali no primeiro andar. Qualquer dúvida, fica à disposição. A Adriana é a secretária do CEP. Tem maior boa vontade do mundo. Podem procurar ela, que ela esclarece tudo para vocês. Adriana Cerqueira. Isso.
que serve muito nessa informação dos modelos, especialmente para termos éticos, que pode até ser fácil para uma pessoa ou outra, mas geralmente a gente quer modelo pronto, né? Que traga todas esses checklist aí que Lívia comentou, que tem retirados da resolução e das normas operacionais. Então, se você pega o modelo, um projeto que não vem de fora para cá, né? Um projeto nosso que a gente está fazendo, basta seguir o modelo e customizar o que está lá, achurado em amarelo. Porque aí vai, entendeu? Às vezes... Quer falar? Tá. Porque, inclusive, a gente tem uma proposta, né? Porque eu, quando fiz o mestrado lá em pesquisa clínica, a gente fez esse modelo online que ainda está sendo passado pelos relatores daqui do hospital para uma avaliação antes de ser divulgado para todos os pesquisadores. Então, a gente tem um modelo online de TCLE que vai ser um preenchimento facilitado para o pesquisador de todas as caselas e exigências para a gente minimizar essa questão das falhas, né, das pendências, né, dentro do próprio TCLE. Eu acho que vai ser bem interessante. Tá? Pronto. Com certeza, eu sabia por Glícia, né, que foi o trabalho de conclusão do mestrado em pesquisa clínica, eu acho que facilita também. Mas o modelo, assim, eu interpreto que é suficiente que está lá. Basta você mudar o que está achurado em amarelo, quer dizer o que o seu projeto vai fazer. Ah, esqueci de falar de risco, não esquece, porque está lá falando de risco. Esqueci de falar de como eu vou minimizar o risco, não esquece, porque está lá dizendo. No entanto, para esse risco, eu vou fazer isso, entendeu? Então, não tem nem... Teve uma determinada situação, já é do passado, mas eu sei porque acaba que a gente discute internamente algumas situações, problema. Que teve, por exemplo, um determinado pesquisador que foi questionar um termo que estava lá no TCLE e que, segundo o CEP, é o termo que está orientado pela resolução. E falava de ressarcimento, não, falava de indenização. A palavra indenização, acho que assustou, acaba assustando o pesquisador. Quando é o que a resolução estava lá. Eu me lembro que isso, na época, tem uns 4, 5 anos, deu um conflito grande, N reuniões, porque, enfim. E, às vezes, é o que está orientado mesmo na legislação, né? E é o termo mesmo que se usa se você tiver que ressarcir o paciente de algum dano, alguma coisa. Então, Ok? Pronto. Fica assim uma sessão com a série de informações, mas eu acho que o site tem tudo lá. O manual para o Rede Pesquisa é muito simples, digamos que o foco meu maior aqui é o Rede Pesquisa, e fazer com que todos os projetos do hospital estejam lá. Né? Nós estamos sendo contados e avaliados pelo número de projetos submetidos e depois aprovados, porque quem usar o Rede vai ver que quando você tem um projeto aprovado, você tem que inserir o parecer de aprovação do CEP para ele virar tal da pesquisa. Então, estão vendo quantos projetos estão sendo tocados na instituição. Fale, Paulo. Não é nenhuma pergunta, talvez isso venha da preguiça ou da questão do tempo, da gente estar preenchendo tanta coisa às vezes, né? Que são imprescindíveis de serem preenchidas. Mas veja bem, você tem no imposto de renda hoje em dia, você pode importar seus dados do ano anterior. Isso poupa um tempo danado. Então, será que no futuro, uma vez que a Rede Pesquisa e a Plataforma Brasil se comunicam, digamos assim, isso já é pergunta para quem desenvolve, né, isso aí, esse software não, essas plataformas, seria muito interessante se a gente pudesse dar entrada numa delas e quando entrasse na outra, importar os dados da Rede Pesquisa. Vocês veem essa possibilidade no futuro? No momento, ninguém voltou a falar disso, ainda mais nesse novo governo. Mas nos 2 governos anteriores, porque essa discussão do Rede começou em 2016. E a gente foi chamado para participar do grupo de trabalho para dizer o que é que tinha aqui que está no Rede Pesquisa. Isso era plano inicial da EBC, não teve recurso para essa interface. Era para não só pescar do Rede para a Plataforma Brasil, aí o Ministério disse que não tinha dinheiro para isso, a EBC disse que não tinha dinheiro, um dos 2 pagando resolveu o problema. Isso lá atrás. E também do próprio CPF do pesquisador já puxar o currículo Lattes dele, do credenciamento, por exemplo.
Então, iria conversar com a plataforma Lattes. Mas não teve, o sistema demorou depois uns 3 anos para ser lançado. Ele foi lançado em 2020, no segundo semestre, cheio de problemas, porque entrou um novo gestor, que foi um gestor da pesquisa central muito bom, que era um professor pesquisador da USP de Ribeirão Preto, nefrologista, Eduardo Coelho. Todo mundo adorou a gestão dele, porque mesmo que imperfeitos, os planos que estavam engavetados, ele botou para funcionar. Foi quando começou o programa de iniciação científica da BCE, programa de iniciação tecnológica, o programa de apoio aos centros de pesquisa, que já existiam incipientes. E aí o que é que acontece? Ao longo desses 3 anos quase de existência do Rede implementado, a gente já identificou N problemas. A gente falou porque precisa preencher, viu, gente? Mas ele tem problemas. E ele tem problemas mais para a gente da gestão. Já melhorou muito, mas, por exemplo, não fazer upload é um problema. Eu tenho que usar o e-mail. O pesquisador se acostuma com o e-mail automático do SIG Rede Pesquisa. Aí vem o e-mail do SGPIT dizendo o modelo do documento. Isso é ruim. A gente não conseguia invalidar projetos que o pesquisador não quisesse mais continuar ou que não havia mais contato com N tentativas. Agora já invalida. Essa semana aconteceu um problema de uma pesquisadora errar na fonte de financiamento, era própria. Ela colocou que o UPS ia pagar, infelizmente não pode, porque senão é uma prova que eu não estou pagando, o UPS não está pagando aquilo que o pesquisador está dizendo que vai pagar. E travou para ela, e a gente não podia mudar, teve que mudar na sede. Essa é outra limitação, aqui não faz nada. O Rede Pesquisa, eles respondem bem rápido, tá? Isso eu não posso queixar, não. Em 20 minutos, a pessoa que vigia o grupo, ela foi responder, mandou para a TI, no outro dia estava resolvido. Mas, assim, a gente sofreu muito quando a sede tinha avalanches de reclamações dos hospitais sobre a dificuldade do Rede. Mas agora já está bem melhor. Esse é um plano, então, já pensado desde o início, mas a falta foi de recurso mesmo. Porque possível é. Eu lembro que, na época, o professor Jorge Venâncio, não sei se ele ainda é da CONEP, mas ele estava nessa reunião, ele disse que era possível, mas desde que alguém pagasse. Porque que ele tinha já visto lá com o pessoal da TI e tal. Então... É que a Plataforma Brasil, ela ainda não está logando com o GOV, né? Talvez quando a plataforma... A CAPES já foi, né? Do currículo Lattes já é pelo CAPES. A Plataforma Brasil ainda não é. Talvez quando esse vínculo acontecer, aí vai... Acho que aí vai dar para fluir. Uma das reclamações, me lembrei aqui, poxa, por que o Rede não gera folha de rosto? Ó a pergunta, e a gente não fica, porque eu só vou para a Plataforma Brasil depois, aí já põe a folha de rosto assinada pelo diretor do hospital. Não pode, porque o documento tem que vir da Plataforma Brasil, que é a plataforma validada e autorizada para emitir esse documento, que é a assinatura do diretor. Então, N coisas assim, mas estamos melhorando, né? São 2 entradas mesmo. Se colocar o CIPAC, que a gente está tentando sair dele para o patrocinado, 3 entradas, porque agora estamos no momento de mudança de fluxo dos projetos patrocinados. Não vai passar mais pela UFBA, só vai passar por aqui e o jurídico é da EBSE. Isso é um avanço também. A expectativa é que para os projetos patrocinados, você encurte o tempo da tramitação contratual. Esse é um outro tópico, né, envolve muito aqui. Carol, eu acho que pode ter tido, mas Paulo tem muito, né? Então, assim, isso vai encurtar. Então, assim, essas conversas todas, inclusive, não só do pacote regulatório, que é isso que a gente apresentou aqui, aí, de pouquinho em pouquinho, a gente está tentando melhorar, né? Viu? Pronto? Aí todo mundo entendeu tudo, então tá bom. Beleza. Obrigada, viu, gente? Tchau. E qualquer dúvida... Pode bater palma, pode. Qualquer dúvida, o setor de gestão de pesquisa, no primeiro andar, dentro da gerência de ensino, e o CEP, sobre Plataforma Brasil, vão para o CEP, porque aí mexe com todos os projetos de todos. Cada uma de nós só tem acesso, exceto Lívia, mas lá, enquanto ela estiver no SGPIT, estará como setor de pesquisa, a gente só acessa os nossos. Então, Plataforma Brasil, Adriana ali, minha xará, do CEP, tá bom? Obrigada, gente.